Salve, salve, galera! Beleza, Caju? Em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, fiz hoje o corte daquela live que eu realizei com o Burt do Tech Lab Hardtech. Muita gente pedindo, porque foi uma live de mais de 3 horas. E organizei aí, em meia hora mais ou menos, os principais assuntos da live. E vamos relembrar aí a aula de conhecimento que o Burt deu pra gente naquela live, beleza? Tá, então vamos começar assim, a dúvida que todo minerador tem, né? Afinal, vamos lá. Entender o overclock. A gente conversou aquela vez naquela live que participou você, o Jackson e o Ronaldo, sobre as memórias. E, cara, até hoje tem essa dúvida, né? Daquela famosa história. Quando eu vou lá no HiveOS, ou eu vou lá no Windows, no MSI Afterburner, e coloco aquela frequência lá, o que Sim. eu estou fazendo na minha memória? E aí o pessoal fala, pô, mas por que numa memória 2000 da 3070 eu posso colocar 1800 e na memória de 2000 da 1660 eu não posso colocar 1800? Aí você fala, não, porque uma é GDDR5 e a outra é GDDR6. E os caras falam, mas o que tem a ver isso? Então, assim, eu queria que você explicasse essa diferença. Por que a gente fala que a GDDR5 divide por 2, a GDDR6 divide por 4 e a GDDR6X divide por 8, para a gente achar o clock. Quantos por cento de overclock a gente pode colocar baseado nessas informações da memória? Então, basicamente, o que a gente falou na outra live, o que acontece? Pelo que eu sei, no HiveOS, a gente tem ali vocês trabalham com a frequência base, né? Então, Frequência base. você verifica ali a frequência de uma 3080, ela vai ser menor, né? Porque você vai Uhum, estar ali dividido por 8 do clock efetivo que a gente veria ali no Afterburn, né? Que ali uhum. você já aplicaria um número muito maior, porque isso já está multiplicado, você já está trabalhando em cima do clock efetivo, o clock que realmente ela entrega. Porém, o que acontece? Na GDDR5, 6 e 6X, tem a 5X também, que é um caso muito parecido com a GDDR6, e basicamente o que eles fizeram para você ter uma taxa de transferência de dados maior? Num pulso de clock, um ciclo ali de transferência de dados, na GDDR5, ela realmente é DDR, ela é Double Data Rate, ou seja, ela envia 2 arquivos em um único pulso de clock. Então, Uhum. o clock efetivo que a gente vê ali no MSI Afterburner, na verdade, ele está duplicado. Ele, É verdade. teoricamente, seria aquele clock, mas, na verdade, lá no hardware está mandando 2 arquivos, 2 dados, né, duas instruções em um único pulso. Então, o que acontece? Esse pulso, ele, na verdade, ele tem uma velocidade ali, né, entre aspas, dividida ao que você está vendo lá no software. No caso Uhum. da GDDR6, você tem um clock base dividido por 4 do efetivo. E no caso da GDDR6X, por 8. E por que eles Uhum. fizeram isso? Justamente para você ter uma estabilidade de aumentar realmente o clock efetivo. Por quê? Quando você vai aumentando a frequência da operação do hardware, o silício ele tende a entrar num estado de perda de dados. Então, ele tem uma eletromigração ali e acontece que vai gerar uma perda. Então, isso daí gera um crash, né? Aí o pessoal chama Uhum. bastante, a placa crashou, eu subi muito a frequência, ela acabou não resistindo. Por quê? Tem uma eletromigração ali, depois a gente pode explicar um pouco sobre como acontece isso lá no hardware, que você tem um FET ali, né, um sistema de, de gerenciamento ali, que é uma espécie de um transistor, né, de Uhum. efeito de campo, que a gente chama de MOSFET, no caso ali é o FET. Eles têm, no caso da NVIDIA, tem o FinFET, etc. e tal, tem bastante modelos. Mas ele basicamente ele fecha e abre. Então você tem ali dados binários, né, 0 e 1. Certo. Então, quando você excede muito essa frequência no silício, ele tende a dar essas perdas, essas eletromigrações. Com isso, você acaba tendo instabilidades. Então, qual que foi a solução? Pô, vamos manter uma frequência mais baixa e vamos mandar mais instruções em um único pulso de clock. E foi basicamente o que eles tomaram aí como a melhor opção para poder ter uma eficiência muito maior
na troca de dados, né? Em relação a você trabalhar aí só aumentando frequência. Tanto é que vocês podem perceber que teve um ganho de elasticidade muito grande da GD10.5 para a GD10.6. Você pode ver isso de forma mais clara quando você trabalha uma placa em overclock no Afterburner. Quando você está com uma GD10.5, raramente a Samsung, que tem também uma GPU muito boa, você vai conseguir colocar ali 1000 MHz acima daqueles 4000. No caso de uma NVIDIA, né? Uma 1060, alguma coisa assim. Uhum. Você vai ali, se for uma Samsung que tem as latências mais relaxadas, você consegue até chegar ali nos 5000, dependendo da aplicação. Um game, obviamente, vai acabar crashando, porque tem muita oscilação ali de trabalho. Já no benchmark, que é uma coisa 100% o tempo todo, você acaba conseguindo ali uma performance trabalhando no limite da frequência. Na mineração já não é tão fácil também. Mas quando você vai para a GD10.6, como você tem um clock base muito mais baixo, dividido aí na metade da GD10.5, ficou muito mais fácil a elevação de frequência, né? Porque você tem o clock base baixo, então você tem um gap maior para trabalhar. Tanto é que você vê que praticamente todas as placas em benchmark é padrão. Você vai colocar mais 1000, ela vai funcionar. 90% das placas de vídeo já vai funcionar. Seja Micron, seja Samsung, seja SK Hynix. Aí, acima do 1000, você ainda... tem placa que é surpreendente. Eu peguei placa no ar aqui que eu trabalhei com praticamente mais 1900 no benchmark, no ar, entendeu? Obviamente, no ar e água são os melhores quadros para você trabalhar com alta frequência de memória. Quando você vai para um sub-zero, aí a memória ela começa a ter algumas dificuldades para trabalhar muito gelada. Mas, basicamente, cara, essa foi a melhor opção que eles tiveram. Então, traduzindo aí para o interesse do pessoal, justamente você tem que trabalhar ali dividido por 4 na GD10.6, dividido por 8 na GD10.6X. Então, você está lá no RiveOS, você quer aumentar efetivo 400 MHz, você sobe 50 numa GD10.6, no caso, né? Numa GD10.6, você vai subir 100. Numa GD10.5, você sobe 200. Então, o cálculo é esse. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal entender o que a gente está falando, galera. Vou botar aqui a calculadora aqui para vocês entenderem, tá? Vamos pegar uma GDDR5, vou pegar a 1660. Ela tem o clock de 2000 MHz, lá no Tech Power Up a gente pode ver. E ela é uma GDDR5, tá certo? Aí, se eu for no RiveOS e colocar 1000 na memória, lá no RiveOS, né? Eu vou dividir ela por 2, certo? Isso. Aí dá 500. Só que por ser Linux, ainda é o dobro, porque o Windows é metade. Então, eu divido por 2 de novo. Quando eu coloco 1000 lá no RiveOS, eu estou subindo 250 MHz na memória da placa, certo? Se a placa já tem 2000 MHz, 250, eu estou subindo mais de 10% de overclock. Aí o pessoal vai falar, mas ela aguenta 2000, porque a 1660 aguenta 2000, mas a 1660 Super, no caso, é GDR6, já é outra coisa. Eles botam 2000, você divide por 2 e divide por 2 de novo. Você está subindo 500 MHz de overclock no clock base da memória, certo? É aí que a gente fala que é o problema, que as pessoas sobem demais a memória, começam a fazer mega hashes lá em cima, porém a efetividade da memória, né, Burt, por causa da eletromigração, blá, 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 você começa a perder. Então, o que a gente fala, quando uma placa com 200 de clock, de memória de overclock, trabalha melhor do que uma com 500 nesse caso, é isso, né? Então, explicando isso. Tem que achar o ponto de eficiência, né? Exato, exato. Aí vamos lá. Isso aqui então numa GDDR5 a gente divide no RiveOS divide por 2 e depois por 2 de novo. No Windows dividiria só por 2. Se fosse uma GDDR6, vamos pegar aqui a 3070. 3070 tem 1750 de core efetivo. Lá no Tech Power Up você pode ver isso. 1750. Se eu for lá no RiveOS então e colocar 2000 como o pessoal usa, eu divido por 4, que é Quad Data Rate, né? A GDR6. Não é, Burt? Isso.
E depois divido por 2. Aqui. Ah, não, tem caju. Não, eu vi aqui um legal aqui, trazendo agora para a linguagem de boteco. Uhum. É isso que eu estou explicando agora, a linguagem de boteco. Então, quando eu coloco 2.400, no 2.000, lá na GDDR6, eu estou adicionando 250 de clock efetivo, né? Aí o cara fala, pô, a memória tem 1.750, mais 250, eu estou já chegando em 16,7% de overclock na memória. Então, por isso, quero botar 2.600. Você está maluco. E aí, quando vai para GDDR 6X, né, que é 8, se eu colocar 2.000 de memória, eu vou dividir isso por 8 e depois por 2. Então, eu estou colocando só 125 de clock efetivo de overclock na memória, né? Isso. Aí que a galera fala, mas por que então, se eu estou adicionando só isso na 8X, na GDDR6X, eu não posso subir tanto? Porque, infelizmente, a nossa querida 6X é a mais problemática com temperatura, né? Sim, Que a própria a Micron diz que você tem que manter ela de 110, 105 para baixo em temperatura. Então, quando você sobe muito o overclock de temperatura na 3080, 80 Ti, 90, que é o forninho em forma de placa de vídeo, ela passa para 110, 115 graus. E aí pode acontecer um problema que o Burt vai mostrar daqui a pouco para a gente, galera. Essa questão do que vai acontecer com a sua placa de vídeo se você sair fazendo os overclock kamikaze do gringo. Essa eu já tenho uma aqui na mão, peraí. Ô, Burt. Beleza. Então, galera, quando a gente fala para vocês não colocarem overclock demasiado na memória, é isso, entendeu? É isso, vocês enfiam overclock lá. Os gringos, Burt, estão colocando 3.600 de clock na memória. Adivinhar, é os russos. Os russos. E aí a galera, eu vi na gringa, Caju, tá dando 4 MHz a mais. Falei, faz lá, irmão. Faz lá. Imitando o trampo da gente aqui, aumentando o negócio. Só que a diferença é que eles não põem nitrogênio para refrigerar, né? Eles põem na ring. Eles transformam, mas não mostram nada. A gente transforma e mostra os pontos vindo, né? Essa é a diferença. E aí, para fazer os overclocks para a galera, e a galera fica brava comigo. Pô, Caju, mas o seu overclock dá 35 MHz, não dá 37. Aí eu falo, show, faz o de 37. Pode fazer. E a efetividade, né? A efetividade e a longevidade, né? Que a gente está conversando sobre isso também. Então, assim, eu estou fazendo os overclocks aqui, eu vou mostrando como é que eu faço. Ontem, eu fazendo overclock, uma placa dando 35 MHz, consumindo 135 watts, pagava menos do que uma placa fazendo 34, consumindo 111, porque a energia comia o lucro. O que a galera faz? Busca o megahash. E eu sempre falo, megahash não é tudo. Vou falar para você, cara, eu fico observando, é que eu falo pouco, não dá tempo de falar, mas esse trampo que você tá fazendo, cara, puta merda, mano, puta de um trampo, é uma utilidade pública absurda, porque, cara, você tá entregando ali para todo mundo, ó, velho, a receita é essa. Não, e assim, eu sou chato. O Burt aqui, galera, pode ver, eu encho o saco dele no WhatsApp direto. Ele some de vez em quando ele toma um chato sumiço. Aí uma semana depois ele me responde. Mas eu encho o saco dele, do Ronaldo, do Jackson, pegando informação, aprendendo, questionando, para trazer informação. E aí a galera, por exemplo, aqui, ó, as dúvidas que tem aqui, ó, por exemplo, ó, Caju, tira uma dúvida para o amigo aqui. Por que em teu site, no Overclock, existem algumas placas sem parâmetros de PL e outras têm? 2 motivos. Primeiro, a gente usa Absolute Core Clock em algumas placas, principalmente na série 20 e série 30. Quando você põe o Absolute Core Clock, você não precisa usar Power Limit, porque você trava o clock da placa e ele não vai oscilar. Então, ele vai determinar o consumo da energia pelo clock absoluto. Quando a gente usa Power Limit, é quando a gente vai para o clock offset. Eu quero adicionar mais 150 ou eu quero tirar 100 daquele clock efetivo da placa. Ou quando é placa antiga, tipo série 10, né? Que é a série 10, que agora eu esqueci a família, é a série Pascal? 10 é a Pascal. A série 10 é a Pascal, ela não tem clock absoluto. Se você for lá no Hive OS e botar 900 numa 1060, ela dá erro de overclock. Você tem que botar menos 100, menos 50, 0, 50. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você fala para a placa, meu amigo, bebe o quanto você quer. Aí isso o consumo... Offset, né? Offset. E aí o que acontece com o consumo no offset? Vai lá para a caixa prego do caramba. O que acontece com a placa? Ela passa de 65 graus.
O power limit do overclock que a gente faz é para baixar a temperatura da GPU, só para isso, entendeu? E controlar. Tem algumas placas que, se eu libero o consumo, ela faz X megahashes. Na medida que eu vou botando o PL, ela vai aumentando o megahash, porque você vai tirando o estresse da placa. Você vai deixando a placa trabalhar com mais folga. E aí a gente não tem temperatura de memória. Então, isso é por isso que a gente tem PL em algumas placas e em outras não. Do Luiz Herrera, ó. Fala sobre o desgaste das placas nas moedas que usaram Core, como a Lithium, Concoin, se não é diferente do Ethereum, que usa as memórias as tempos que cada um aguenta similar. O que é isso? Eu estou descobrindo umas moedas novas de mineração que estão pagando, às vezes, mais que o Ethereum em algum período. Só que essas moedas novas, praticamente todas, estão usando muito mais GPU do que memória. Por exemplo, a Toncoin, se você botar lá um NVIDIA SMI LMC 810, ela trava a memória em 810, e aí você ganha mais megahash por causa do Core. E o Core que a gente usa nelas? É offset, 50, 150, série 30, tudo com power limit. Aí a galera está perguntando, as placas estão chegando a 60 graus, 61 graus, 62 graus de GPU. Eles querem saber se isso é mais prejudicial do que a preocupação do overclock na memória do Ethereum, que a gente põe 2.000 na memória, 2.500 na memória. Assim, você consegue me colocar qual é o consumo dessa placa em Ethereum, forçando memória, e qual é esse mesmo Sim. consumo dessa placa? Já, meu querido, peraí. Isso é mais uma curiosidade para eu responder aqui com um pouquinho mais. Vou abrir aqui, vou compartilhar meu site. Que no meu site tem todas essas bagaças, né? Cadê? Oxe, guia do Chrome, tá aqui, aqui. Compartilhar. Pega uma placa aí em uma e no outro aí, dá uma olhada. Não vou, até aqui, ó. Tá vendo meu site aí? Uhum. GPU overclock. Deixa eu tirar essa pergunta da frente aqui. Vamos aqui pegar uma série 30. Olha aqui, todas as moedas, ó, o que eu tô fazendo, ó. Caraca, mano. Eu tô falando ao topo desse maluco, mano. Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma 3070 LHR, ó. No Ethereum, ela está consumindo 134 watts, com 1.450 de core e 2.000 de memory clock, beleza? Certo. Na Lithium, ela está com power limit de 130. Porque se eu tirar esse... Só que aí eu boto o offset 200, entendeu? Aí, se eu tiro esse power limit, meu amigo, ela vai para 180, 190. Entendi. Então, o que acontece? A GPU, você liberou, ela vai... Exato. Então, assim, ó, se você pegar todas as a Lithium, tudo com power limit, tá vendo? Tom, power limit, porque se libera, como você está usando, e tudo em memória zero, tá vendo aqui? Porque, em relação a consumo, Aí você pega uma 1080 Ti nessas moedas, olha o que ela faz, velho. Ela explode nessas moedas. Então, assim, você consegue regular para ambas as situações consumir a mesma coisa e vai ter a mesma efetividade, é isso? Nem sempre. Por exemplo, porque é o seguinte, a rentabilidade está ligada diretamente a quantos megahashes ela faz, que ela produz. Tem placa que ela sobe muito a temperatura e você tem que cortar muito no PL que ela deixa de ser viável nessa moeda. Porque com aquele vai PL... consumir muita energia, né? Exato. Olha, assim, eu vou falar aqui eu não tenho experiência na questão de teste. Eu não tenho amostra para falar para vocês, ó, testei isso. Mas no meu ponto de vista, a GPU, pelo fato de você ter muito mais feedback em relação ao funcionamento dela, ela ter muito mais controle do seu trabalho. No caso, eu vou colocar a NVIDIA aqui, tá? Que é mais simples de explicar. A AMD ela é um pouco mais complexa. Mas eu vou falar aqui da NVIDIA. Você tem ali uma GPU com vários pontos de aferição de temperatura, muito mais que uma memória. Você tem um reporte muito mais preciso em relação à temperatura. E você tem uma facilidade muito maior em trabalhar a troca de calor e a interface térmica de uma GPU do que de uma memória. Tanto é que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, que eu vou até mostrar as placas lá, que é a relação do cara acertar um thermalpad. Então, é muito mais difícil você ter um bom thermalpad, saber se ele realmente é bom. E no caso de placas de vídeo que não são GDDR6X, aí, determinados modelos,
você não tem um feedback de temperatura de memória preciso. Então, nesse caso, uma moeda que requer aí o trabalho da GPU, eu acho muito mais fácil de você monitorar e manter ela saudável. Até porque a GPU, como ela não tem um trabalho de armazenamento, ela simplesmente faz o processamento, na minha opinião, a longevidade dela trabalhando com uma moeda que requer a GPU vai acabar durando mais. Desde que a gente tenha ali um controle. Respeite, né? E aí você não tem que olhar mais a temperatura só da GPU. Agora você vai... Isso aqui é importante. Foca na temperatura do VRM. Mas o problema é que no Raio S você não vê. Não, aí é na unha mesmo. Você vai lá com um termopau, ou então com uma câmera térmica. Meu, o cara tem não sei quantas ZIG, compra uma câmera térmica. Eu sempre falo isso. Numa Fli, entendeu? Vai lá, meu, olha como é que tá o VRM do negócio. Tenta olhar por cima, olha atrás. Tem que considerar que o backplate, ele o que acontece? Agora mudando um pouco para poder explicar. A câmera térmica, ela trabalha através da radiação. Como? Ela não emite radiação, ela recebe radiação e calcula aquilo em temperatura, em calor. Então, um corpo, ele vai emitir uma radiação determinada de acordo com a temperatura dele. Então, você vai fazer uma aferição, tá por cima do backplate, você tem que calcular mais que aquilo. Entendeu? Então, não é exatamente aquilo. Você tenta pegar um ponto que o backplate tem um furinho ali, aí você vê, pô, bateu naquele ponto ali, vou dar um exemplo, 100 graus. Aqui no backplate está 80, então você já tem ali uma margem numa placa que você não consegue aferir exatamente. Você tem Sim. Não tem muita precisão, mas você tem ali mais ou menos como contabilizar o negócio. Mas dá para ter uma base, né? Dá para ter uma base. E assim, a maioria das placas hoje, elas trabalham com... Na série 20, a NVIDIA fez um trabalho espetacular, que foi as referências, as founders e as placas que trabalhavam de acordo com a referência, no caso da série 2080 Ti, que era a placa com maior performance, ela utilizava Power Stage no lugar do MOSFET comum. Pode ser sobreaquecimento, por exemplo, do VRM, quando você libera o Power Limit e tá lá minerando X, aí você libera o Power Limit, começa a cair o mega hash, teoricamente era para subir, e ele começa a cair. Pode ser aquecimento. Pode ser que o VRM não esteja suprindo a necessidade da GPU, então você começa a ter um colapso ali no sistema, entendeu? O sistema ele começa a colapsar, até porque internamente vai gerar alguns hotspots que os próprios sensores não conseguem te reportar, onde a GPU já está tendo alguns problemas ali de comunicação, que é o mesmo efeito que rola lá na memória, a eletromigração. Então, existe alguma regra para trocar pasta térmica e alguma regra para trocar termopad em termos de tempo, ou é só você verificando a performance? E outra, a gente sabe que tem placa nova que você tem que trocar a pasta térmica porque a placa frita nova mesmo. O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, é assim, uma placa de vídeo, ela foi uma placa GTX, uma placa RTX, uma placa Radeon lá, RX, são placas que foram fabricadas para game. Elas não fabricadas para o propósito que o pessoal utiliza hoje, que é a mineração. Esses então, marginal da live aqui, tudo marginal da live. Então, o que acontece? Os thermopads, a aplicação da pasta, tudo industrial, tudo, obviamente, focado no custo, obviamente, porque a indústria precisa lucrar, entendeu? Ela não vai te colocar ali um thermopad fenomenal, uma pasta térmica extremamente poderosa em questão de troca de temperatura, e até mesmo ela não vai ter um sistema de aferição na aplicação. Vai ser uma coisa mecânica ali, feita ali da forma mais produtiva possível para a fábrica. Então, a gente que está no ramo, o pessoal que vai utilizar para poder ter um ganho na placa de vídeo, precisa realmente... Minha recomendação o cara ele vai utilizar dessa forma, beleza. Você vê que está muito quente, cara, não continua, você vai acabar matando a placa. Mas aí que vem o problema. Você tem habilidade para poder abrir essa placa sem estragar ela? Entendeu? Porque assim, cara, é muito complexo você abrir uma placa dessa.
Não é fácil. Ela tem muitos módulos de memória, tem muita solda, muita coisa. Então, numa dessas você entorta uma placa, você perde uma garantia. E tem questões aí de placas que são seladas, né? Então, é um outro problema, entendeu? Então, assim, não vamos entrar nessa questão de fabricante nem nada disso. Não. Mas eu recomendo, sim, que tenha bastante cuidado em relação à pasta térmica original. Porque você tem ali situações em que você vê que a placa está muito quente. Ah, mas a pasta térmica está original, beleza, Dantes. Mas o que acontece? Essa pasta térmica original, ela pode ter contraído, ela pode estar mal aplicada, até no transporte dessa placa, manuseio, você pode ter tirado ali o assentamento correto dela. Pergunta, qual pasta térmica hoje é top para comprar? Qual que você recomenda aí, Burt? Tem no mercado, né? Porque a Galaxy não tem no mercado, né? Não consegue comprar. Pô, então não... é recomendar a Galaxy, caramba. Qual hoje é Crionaut lá? Pô, tem a Snow Dog, caramba. Snow Dog? A Snow Dog, pô. Aí, cara, tem a Snow Dog aí, cara. Caju e Burt, por que tanta gente reclama de temperatura da Asus Mini? Tem defeito, será no termo ou pasta? Famosas esquentadinhas. Vamos lá, Burt. Existem algumas placas que nem a pessoa fala, Gigabyte é Gigaforno. Não dá para crucificar pelo seguinte motivo. Tem um nome depois do Asus, Mini. Mini. Toda placa Mini, ela tem um sistema, uma solução de arrefecimento limitado. Então, não tem muito o que falar. Eles fazem isso para cortar custo? Não, Mini geralmente é realmente um sistema... Um gabinete menor. Entendeu? Uhum. Então, é uma solução para reduzir espaço. E se você tem um dissipador menor, obviamente você tem uma deficiência em relação ao maior. Então, não tem... entendi. Não tem muito o que falar. Outro perguntou uma coisa aqui que eu te perguntei até outro dia. Para limpar a placa, melhor álcool normal, álcool isopropílico ou limpa contato? Você me falou que o melhor é o limpa contato de boa marca, né? Acabou. Eu uso aqui, vou falar, é o Cara 80 da marca Sum. Cara 80, isso aí, aquele Cara 80 que joga no carro e derrete até tinta. Aqui tem um pouquinho aqui, né? Então tem umas caixas aqui cheias. Esse aqui, ó. Cuidado, esse é limpa contato, é um azulzinho mais claro, porque tem o Cara 80 descarbonizante. Isso, é uma lata mais escura. E tem o desengripante também. Tem o óleo, né? Que é o desengripante. Isso aqui. Burt, o óleo do Thermalpad tem algum risco para a placa? Cara, todo mundo tem esse medo. Ai, minha placa tá vazando. Falei, rapaz, mas sua placa não tem bexiga, não tem nada para vazar. Tá saindo óleo. Desesperado falando que é óleo do capacitor, mano. Putz, velho, do Thermalpad. Mas... Explica aí, Burt, que diacho de óleo que é esse? Então, o que acontece? Alguns Thermalpads, eles são condicionados em óleo, né? Para poder o manuseio, facilitar o manuseio, facilitar a aplicação. Então, ele tende a absorver um pouco desse óleo. E quando o fabricante aplica no dissipador e, obviamente, coloca o dissipador no PCB e parafusa, ele vai expelindo aos poucos esse óleo. Esse óleo, às vezes, escorre, dependendo do condicionamento que é feito no Thermalpad. E esses óleos utilizados no Thermalpad, eles fazem ao contrário, eles protegem. Então, o que acontece? Se escorrer isso daí na placa, não esquenta a cabeça, mano. O máximo que vai acontecer é juntar poeira. Mas a poeira... Eu sou adepto ao uso do ar-condicionado, porque o ar-condicionado, ele retira toda a umidade do ar. Então, você pode ver que o ar-condicionado, ele fica pingando ali o condensador, o evaporador, que é o que fica dentro e gela o ar, justamente porque toda aquela umidade ela estava no ar, então ela ficou presa ali no evaporador e isso vai ressecando o ar. Tanto é que em escritórios assim que utilizam muito o ambiente fechado e o ar-condicionado o tempo todo, você tem aqueles umidificadores de ar para poder deixar o ambiente um pouco menos insalubre para o ser humano. Mas no caso da placa de vídeo, o ar-condicionado ele é um bom aliado, tanto na questão da temperatura quanto na questão da redução da umidade do ar. Então, eu acho bom a utilização, eu acho que diminui bastante, inclusive, esse efeito do dissipador aí, criar esses óxidos de alumínio,
porque você tem uma umidade muito mais baixa no ar. Entendi. Porém, se você está num ambiente ali, numa cidade, no interior, algum lugar que realmente o ambiente ele já é com uma umidade relativa bastante baixa em relação a um litoral, alguma coisa assim, você fala, aqui não precisa, realmente, você faz um cálculo ali, vê como é que tá, você consegue controlar e manter sem ar-condicionado. Tem aquele sistema lá que o Caju falou, do país que comentou aí, show de bola, mano. Uma situação dessa aí, meu, melhor coisa, porque você economiza energia, entendeu? Exato. Se não tem a necessidade de um ar, agora o cara tá lá na frente da praia, brother, mano, desculpa, velho, você não vai usar, você vai matar suas placas, mano. Não tem essa. Não tem. Aqui em Cuiabá, aqui, a temperatura ambiente é 40 graus. Não, não é nem questão da temperatura, velho, é questão da maresia, vai destruir maresia. a placa. E o que acontece? Se você não aplicar a pasta térmica direito, se você não fizer o assentamento da GPU com o cooler de uma forma plena, 100%, vou dar um exemplo. O MCU, que são os controladores de memória que ficam nas bordas da GPU, em cima, assim, laterais. Cara, se não tiver um assentamento 100% ali, se não tiver um contato, uma aplicação com pasta térmica ali, a GPU não sabe que o MCU está superaquecendo. O que vai acontecer? Vai começar a gerar artefato de vez em quando, um pouquinho, até chegar a hora que esse MCU vai gerar uma eletromigração dentro dos FETs de forma irreversível e o MCU vai começar a gerar um artefato permanentemente e você vai perder a sua GPU da placa de vídeo. Como prevenir a maresia nas placas de vídeo? Moro próximo ao mar e é a minha preocupação atual. Um salve do The One Crypto. A gente comentou mais ou menos. Para prevenir Corrosion X? Ah, velho, a prevenção mais fácil não é a mais barata. É um ar-condicionado. Essa é a verdadeira prevenção. Depois, a gente tem aí alguns produtos que podem ajudar. Mas lembrando, não é recomendação, são situações que você pode utilizar. Porque eu não recomendo? Porque placas com garantia provavelmente vão perder a garantia. Chegar uma placa toda melecada lá numa garantia lá, você vai perder a garantia. O problema é seu, você não... Ninguém mandou você meter líquido na placa, a gente não sabe o que é, não tem como provar, a placa tá melecada, recusou. Então, é meio complicado, mas o mais simples de todo é o WD-40 original. O original, esse eu garanto que ele não vai te trazer um problema. Joga WD lá, meu, é aquele negócio do óleo do Thermopad, ele vai proteger. Vai fazer uma puta sujeira, grudar poeira para tudo que é lado, mas vai proteger. Aqui, o que estraga uma placa? Temperatura alta, power limit alta ou frequência alta? Eu acho que qualquer coisa alta. Né? O power limit alto vai dar mais energia, né? E mas aí vai temperatura subir. vem muito primeiro, né? É. Temperatura vem muito antes, por quê? Porque nas outras duas opções, as placas elas têm muito controle, né? Elas têm muito mais controle, conforme você tem nas gerações mais novas, elas têm muito mais controle do que propriamente dito a temperatura, porque a temperatura não fica somente na questão da GPU, né? Você tem temperatura de memória, de VRM. Agora, na questão de power limit e frequência, a GPU consegue controlar bastante coisa. Então, não tem tanta influência quanto a temperatura, mas tem também. Burt, brigadaço por ter disponibilizado seu tempo para a gente aí. Fica até a próxima e a gente vai se falando. Cara, abração. Falou, grande abraço para todos. Até mais. Valeu. Bem, galera, o vídeo de hoje foi esse corte da live, uma live show de bola. Já estou vendo com o Burt para a gente agendar outra, para a galera tirar dúvidas novamente. Sempre é bom conversar com o pessoal do Tech Lab, o pessoal da Hardtech. O conhecimento deles é fora do sério, galera. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para saber que o conteúdo agrada. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza, galera? E nosso Discord, já estamos quase batendo 8.000 membros ali da comunidade, galera. Muito obrigado por vocês participarem e fazer nossa comunidade show de bola. Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e fui!